Depois de executado, o corpo foi levado para Vale Grande, onde foi exposto em uma pia na lavanderia do Hospital Municipal, hoje um local de homenagens e reverências ao mito. A jornalista brasileira dos Diários Associados de São Paulo, Eli Alves, que estava na Bolívia juntamente com o fotógrafo Antônio Moura, deu um furo jornalístico mundial noticiando a morte de Ernesto. Foi impressionante, muito impressionante. O cadáver estava na mesa da lavanderia, no fundo do hospital, a uns 30, 40 metros do portão, e ligeiramente voltado para a subida, voltado para fora, e esboçava um sorriso. O Guevara estava, de fato, um cadáver muito bonito. O público que tinha assistido à chegada do corpo no campo de aviação chegou uns 15 minutos depois, porque a subida era árdua ali, e começou a bater no portão. Todo mundo batia no portão e gritava: queremos ver o assassino dos nossos soldadinhos. Mas parecia furiosos, batiam furiosamente no portão. Até que conseguiram derrubar o baita portão de madeira pesadíssimo, mas eles derrubaram e subiram aquela rampa aos gritos: o assassino dos nossos soldadinhos. Mas quando chegavam a uns 3 metros do corpo, mais ou menos, paravam, umas pessoas que estavam na frente, uma senhora que era das que mais gritavam, falou: que lindo, parece Cristo. Outro dizia: como está magro, coitadinho, como sofreu. E aquilo que eu, que estava lá dentro, que tinha assistido à chegada do corpo ali na lavanderia, que tinha visto, contado os furos de bala, que tinha ouvido dizer que a primeira bala que matou foi dada pelas costas, foi na nuca. Temi, quando o povo subiu, temi que eles vilipendiassem aquele cadáver, que eles estraçalhassem com o corpo do Che Guevara. E me surpreendi de ver que eles pararam e os soldados, para organizar, porque eram muitos, eram várias centenas de pessoas, organizaram uma fila. Toda aquela raiva se transformou em respeito e num cortejo fúnebre, como a gente vê no enterro das autoridades. Em 17 de outubro de 1997, a ossada de Che foi localizada e oficialmente reconhecida. Porém, há controvérsia sobre a autenticidade dos restos mortais de Che Guevara, depositados hoje em Santa Clara, Cuba, a 300 quilômetros de Havana. Após 9 de outubro de 1967, a Bolívia ficou mundialmente conhecida, não só como uma nação de miseráveis, mas também como o país que capturou e acabou com o sonho revolucionário de uma das maiores figuras do século XX, Ernesto Che Guevara. A famosa Ruta del Che foi organizada pela Bolívia Carry, braço local da organização não-governamental Carry International, que tem o objetivo de aumentar o turismo gerado pela lenda de Che Guevara. A intenção é gerar fonte de renda para as famílias indígenas que vivem na região, uma das áreas mais pobres da Bolívia. Olha, a Bolívia se apropriou, na verdade, da morte do Che do ponto de vista não só turístico, mas do ponto de vista ideológico. É isso que é preciso entender. Veja bem, quando você tem um presidente que se associa ao Che, a imagem do Che, ao culto do Che, ou valoriza isso como um ícone que deva ser valorizado, desprezando os fatos históricos, você está valorizando uma ideia que está por trás desse indivíduo. Vamos lá. O que estaria por trás do marxismo do Che Guevara? Nós estaríamos assistindo o fortalecimento do Estado, porque é isso que prega todo o marxismo. Se nós observarmos o comportamento da presidência, você vai ver que é o fortalecimento do Estado. Contudo, eu insisto em dizer que, do ponto de vista da esquerda ortodoxa, isso não é socialismo. Isso está muito mais próximo, me arrisco a dizer, dou a cara, isso está muito mais próximo de um fascismo, um fortalecimento militar, fortalecimento do Estado, estatizações, do que, de fato, de uma esquerda sonhada teoricamente. A mídia, por sua vez, cumpre o papel de manter a população informada.
Manipulador ou não, o público acaba por receber a informação como descrição fiel da realidade. Após 40 anos da morte de Guevara, permanece a discussão sobre o caráter e o ideal do revolucionário argentino. Sua história é retratada de diversas formas nos veículos de comunicação no país, de tal maneira que chega a confundir o público. A revista Veja, semanário publicado pela editora Abril com cerca de 1.200.000 cópias de tiragem, publicou em 3 de outubro de 2007 um especial de 10 páginas sobre os 40 anos da morte de Che Guevara. A abordagem utilizada pelos repórteres Diogo Schelp e Duda Teixeira em descrever o mito como uma farsa produzida pela máquina de propaganda marxista ainda causa polêmica. Na matéria, os repórteres descrevem Guevara como o homem de carne e osso, com fraquezas e uma maníaca necessidade de matar, o intitulando de ser desprezível. A revista afirma que Che tem seu lugar assegurado na mesma lata de lixo onde a história já arremessou há tempos outros teóricos e práticos do comunismo, como Lenin, Stalin, Trotsky, Mao e Fidel Castro, e também relata que o mito é particularmente enganoso por se sustentar no avesso do que um homem foi, pensou e realizou durante sua existência, resumindo Che a uma figura patética. O texto da Veja causa discussão não só entre os leitores, como também entre profissionais da área jornalística. A revista Veja, ela é propriedade, atualmente, de um grupo holandês, cujo principal acionista foi primeiro-ministro sul-africano no período do apartheid. O grande interesse deles é a tecnologia do álcool, do etanol. Para que eles tenham alguma influência, eles precisam ter influência na mídia. A Veja, que não vinha muito bem das pernas economicamente, acabou sendo adquirida por esse grupo que é hoje tem o controle acionário da revista. Então o que a Veja faz é refletir ideologicamente esses interesses. Como o Che Guevara não é nenhuma farsa, mas realmente ele é um mito, e esse mito, que hoje é um mito completamente alienado da realidade de quem o mitologiza, faz parte de um contexto de uma luta política, em que a Veja é simplesmente um papagaio de repetição dos grupos dominantes. Você sabe que quando a revista Veja publicou essa matéria aqui, várias revistas de vários países latino-americanos e dos Estados Unidos, na mesma época, publicaram matéria parecida? Parece que foi orquestrado. Achei parcial, porque inclusive a mim eles me entrevistaram durante 2 horas e publicaram meia dúzia de linhas. Não é que eu esteja querendo dizer que Guevara é um herói, que ele não matou ninguém. Eu não conheço nada da vida do Guevara. Mas um mito ele é, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a revista Veja foi bastante parcial. Na entrevista do agente da CIA, Félix Rodrigues, que recebeu e transmitiu a ordem de execução do Che, percebe-se a intenção dos repórteres em esperar na resposta uma justificativa do apoio americano na Bolívia. Todo esse trabalho feito pela Veja foi baseado exatamente no agente cubano da CIA, que ganhou muito dinheiro com as entrevistas que deu no mundo inteiro e que trouxe esta versão. Estou afirmando, e não foi a CIA cubana ou americana que disse que Che Guevara estava naquele local, na Bolívia, liderando um grupo guerrilheiro. O acaso em São Paulo, através do estudante de direito boliviano Juan Alex Saldunati, fez com que se descobrisse onde estava Che Guevara, que terminou com a sua prisão e a sua execução. Ele não é santo nem é demônio. Ele é um grande líder, se enquadra entre os maiores líderes do século passado.